Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Graças a Deus por essa palavra, que é bênção, que é vida, que é alimento. Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, a gente percebe os passos dados por Davi, o rei em Israel. E a preocupação de Davi era não permanecer mais caído, engessado, a alma, debaixo desse tacão de um sentimento de culpa profundo por causa do pecado de adultério e por causa do homicídio. É interessante como a Bíblia, ela não esconde o pecado de Davi, mas também nos revela o segredo do coração de Davi. Quando você lê o Salmo 51, há pelo menos aqui 10 passos importantes. No primeiro versículo do capítulo 51 diz que Davi não escondeu do Senhor o seu pecado. O versículo de número 2 diz que ele quer ser limpo de sua sujeira. O versículo 3 diz que ele reconhecia todos os seus erros. O versículo 4 diz que seus pecados, eles estavam diante de Deus. Ele queria voltar a ter relação com Deus, de vida espiritual. Capítulo 5, ele diz que seu pecado pesava sobre a sua mente. Versículo 6 diz que ele amava no profundo buscar a sabedoria de Deus. Versículo 7, ele pede perdão e limpeza interior. Versículo 8, ele quer louvar a Deus, mas com a alma quebrantada. O versículo de número 9 diz que ele quer sentir verdadeiramente a sua alma leve e apegada a Deus. Versículo 10, ele pede: Senhor, restaura o meu coração. Versículo 11, Davi pede ao Senhor que novamente ele possa ter comunhão com o espírito de força e de vitória. Versículo 12, Davi, ele se alegra e diz que quer ter novamente a alegria da salvação. Versículo 13, Davi pede que Deus ensine ele para fugir do caminho da transgressão. Versículo 14, Davi pede ao Senhor: Senhor, que a tua presença seja a minha salvação. Versículo 15, Davi abre os lábios para entoar um louvor agora com o coração renovado. Versículo 16, Davi pede a Deus que ele possa se deleitar na presença do Senhor com cultos, com oferendas e deleites de holocaustos. Versículo 17, Davi tem um coração totalmente quebrantado. É aqui que eu paro com vocês, irmãos. Davi tem um coração quebrantado. Davi restaurou a sua vida. E a oração de Davi é uma súplica de perdão e de restauração. Muitas vezes, o que nós fazemos, o que nós cometemos, tentam nos subjugar a uma disposição de engessar a nossa alma, de fatalizar a nossa vida, de emborcar-nos para uma vida totalmente medíocre diante de Deus, confinada às nossas penitências espirituais. Muitas vezes o que nós fizemos no passado tenta nos reduzir a um preço de escravidão, a um preço de servidão, e somos servos dos nossos próprios pensamentos, onde a nossa consciência é o tribunal de júri que nos condena a cada dia. E Davi, ele procura entender o segredo de ter uma vida restaurada, uma vida direcionada para Deus, uma vida curada, liberta desses traumas e de toda essa maldição, porque ele entende que em pecado ele foi formado.
Mas ele pede ao Senhor a restauração da sua vida, do seu coração. Irmãos, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Deus não despreza. Quando muitas vezes nós criamos uma linha de pensamento, uma forma de conduta para direcionar a nossa postura e o nosso caminhar de uma maneira errada, de uma maneira totalmente que foge àquilo que Deus quer. Deus não quer que eu venha oferecer a Ele um culto qualquer. Deus não quer que eu venha oferecer a Ele um culto com minha alma pesarosa, com jugo no meu ombro. Deus não quer que eu ofereça a Ele um louvor, uma adoração, onde os meus sentimentos e as minhas atitudes estão presas em coisas erradas, onde pessoas que me confinaram, que passaram a perna, que me enganaram, e essas pessoas eu não consigo tirar de uma imagem que não perdoo, que eu não consigo abrir mão de que essas pessoas sejam castigadas, e dessa mesma forma eu me apresento a Deus para adorá-lo, para buscá-lo. São sacrifícios para Deus. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Um espírito quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar. Deus não despreza. Irmãos, Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Revela-nos as Escrituras que o próprio Senhor Jesus, nos alpendres do templo de Salomão, Ele falou aos seus discípulos: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, nós temos vivido tempo de iniquidade, tempo de juízo, tempo de pessoas que não agem coerentemente com a palavra de Deus, onde a devastação, onde a escala da imoralidade sexual, imoralidade física, onde as questões espirituais têm sido deixadas de lado, onde traição dentro de casa, marido trai mulher, mulher trai marido, filho trai pai, pai trai família. A gente está vivendo um tempo de complexidade, de infortúnios tremendo, porque é o tempo de esfriar o amor, de frieza espiritual, é iniquidade. As pessoas que mais você confiava, essas pessoas lhe deram as costas. A pessoa que mais você confiou, a pessoa que mais você ajudou, que você colocou a sua vida, que você colocou o seu carro, a sua casa, que você passou o seu cheque, seu cartão, essa pessoa te enganou. E a sua alma está ferida, seu coração está ferido. Foram as pessoas que você não esperavam, que te disseram não, não posso. Foram as pessoas que você tentou se agarrar o tempo todo, que disseram: olha, não conte comigo. É um tempo de traição, é um tempo de perjúrios, é um tempo de iniquidade, é um tempo de impureza. E o nosso coração está nesse jogo, irmãos. A nossa alma está nisso. Aonde a gente vai, a gente coloca o nosso coração nas coisas que se apresentam diante de nós. E dessa forma nós embrulhamos os nossos corações juntamente com essas coisas e trazemos para adorar a Deus. Trazemos para louvar a Deus. O apóstolo Paulo revela-nos um segredo tremendo. Está em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo fala, meu irmão, perceba: sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, olha o que eu estou falando, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixes, o que diz a Bíblia? A
afasta-te. Afasta-te. É um tempo difícil. É um tempo onde nós sentimos todos os horrores e todos os aspectos do convívio da traição, do convívio do abandono, do convívio de pessoas que nós contávamos, mas que abriram mão e nos deixaram a ver navio. Pessoas que roeram uma corda na hora que você mais precisou. Você desceu no fundo do poço e ele estava com a corda na mão e na hora ele soltou a corda e você ficou lá. Nós estamos vivendo dias assim. O nosso coração está sendo vilipendiado por todas essas forças. Tantas coisas tentam tragar as nossas vidas, tentam nos importunar, tentam nos espremer. Para quê? Para que cheguemos à casa de Deus, para que sejamos pessoas totalmente doloridas, pessoas enfermas, pessoas que não têm uma gratidão, pessoas que não consigam entender o plano maior de Deus e oferecemos qualquer coisa para Deus, atendemos as nossas necessidades primeiramente e colocamos as coisas de Deus em segundo lugar. Irmãos, estamos fazendo ao contrário. Um coração contrito, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Você entende o que a vida de Davi estava se tornando? O que a alma de Davi estava se tornando? Ele em certo ponto diz ao Senhor: Senhor, os meus ossos estão envelhecendo. O pecado, irmãos, envelhece, o pecado castiga, o pecado bota as mulheres com mais ruga, homens com mais rugas, com dores nas costas, com dores nas pernas, o pecado envelhece. Davi sentiu assim: os meus ossos, Senhor, estão enrijecendo, sinto dores, Senhor. E ele fala no versículo 10, Senhor, tudo aquilo era fruto do pesar do seu coração. Como é que Davi poderia louvar a Deus com alma pesarosa? E ele pede: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem sabe você chegou aqui, meu irmão, com a sua alma pesarosa. Você tem carregado fardo há anos. Você tem buscado adorar a Deus de uma forma que pudesse agradar ao Senhor, mas você sabe que não tem sido aquilo que Deus tem te pedido. Uma adoração especial, um louvor especial, uma adoração que possa realmente ser aplausível, possa ser agradável diante de Deus. Às vezes chegamos aqui, irmãos, desculpa a expressão, chegamos aqui e oferecemos a Deus aquilo que é descarregado lá na colurbe. Despejamos o nosso peso, mas não conseguimos buscar a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa alma todo o tempo tem sido vilipendiada por esse mal. Parece que a assombração, os verdugos têm dominado as nossas vidas. A gente não consegue ser feliz em casa, não consegue ser feliz no trabalho, não consegue ser feliz em tudo que faz, não dá certo. A alma está mergulhada debaixo desses poderes, essas forças que vai encurralando, que vai espremendo, vai tirando a alegria. Por isso Davi disse ao Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Quando você vai lendo cada versículo do Salmo 51, vai retratando uma parte daquilo que estava sendo desemborcado da vida de Davi. Davi vai abrindo as páginas da sua mente, ele vai abrindo as páginas da sua vida e vai relatando ao Senhor: Senhor, conheço o meu pecado, eu sei que errei diante de Ti, Senhor, lava-me, cura-me. Ele pede ao Senhor todo o processo de libertação. Deus quer nos dar um coração liberto, amém, irmãos? O Senhor quer nos dar um coração liberto. Às vezes não conseguimos fazer nada na casa de Deus, porque o nosso coração está pesado. Não conseguimos dar prosseguimento nas coisas que pegamos na obra do Senhor, e nem naquilo que aspiramos como algo profissional, não conseguimos levar. Sabe por quê? Porque ainda estamos com esses fantasmas nas nossas vidas, ainda somos perseguidos por esses monstros existenciais, estão dentro de nós, nós não conseguimos nos livrar deles. Davi estava assim assombrado, perturbado. Davi estava procurando um caminho que pudesse se livrar, e ele clama ao Senhor: Senhor, sacrifícios para Ti. É um coração quebrantado. Irmão, ter um coração quebrantado é a melhor coisa que tem na vida. Você pode dizer amém?
Não deixe de amar porque o mundo te odeia. Não deixe de amar porque as pessoas te enganaram. Não deixe de amar porque as pessoas se aproveitaram de você e da sua condição. Não deixe de amar por causa disso. Sabe por quê? O mundo quer que você viva assim. O diabo quer que você fique absorvendo somente o erro, somente o pecado, somente o que fizeram contra você. E você traz esse monstro para dentro da sua vida e absorve isso como uma esponja absorve a água. Assim a tua alma tem absorvido as coisas negativas, as coisas erradas, os traumas, e você tem vivenciado esses males. Esse é um tempo que nós precisamos, em nome de Jesus. A nossa referência é Cristo, amém, irmãos? Nós precisamos colocar o coração diante de Deus, coração diante do Espírito Santo. Eu não tenho que ter referência de ninguém, a não ser de Jesus. Hebreus capítulo 12, olhando confiantemente para o autor e consumador da minha fé. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Essas coisas tentam roubar a nossa força. Muitos servos de Deus não completaram a obra, sabe por quê? Porque foram espizinhados, foram massacrados por esses sentimentos. Porque alguém falou, alguém disse, alguém apontou, ainda que fosse verdade, mas te feriu, e você recebeu. Teu coração ficou enfermo, tua alma ficou ferida. Nós não temos que ter padrão do mundo, o nosso padrão é Cristo Jesus. A nossa alma tem que estar apegada nele. Quando a nossa alma não está apegada nele, entra vaidade, entra materialismo. Quando a nossa alma não está apegada a Cristo, entra nos nossos corações todas as quinquilharias, todas as malvadezas, todo o espírito de maldição vai entrando, e a gente começa então a viver uma vida entorpecida por esse mal. Não conseguimos caminhar, e tudo que começamos, não terminamos, e tudo que botamos a mão, não prospera. Sabe por quê? O coração está pesado, a alma precisa ser liberta. Eu tenho dito para Deus, Senhor, aquilo que é problema para a minha vida, consome 10% da minha vida. Às vezes, eu dou mais atenção a esses 10% do que os 90% que eu tenho para superar o problema. O problema na vida de cada um não é 100%. Chegou ao entendimento que o problema na vida de cada um só chega a 10% da vida da pessoa, de capacidade que ela tem para resolver. E muitas vezes, irmãos, nós só falamos do problema, só falamos das dificuldades. Anda para cá, anda para lá, e vai para um canto, vai para o outro, e só fala de problema. A sua atenção tem sido colocada em 10% da sua vida. 90% você tem negligenciado a tua força, a tua fé, porque o teu coração está abatido, a tua alma está ferida, e você fica sendo conduzido por essas forças, por esses verdugos malignos, dominando a alma. Por isso Davi pediu ao Senhor, Senhor, me dê um espírito reto. Davi queria se livrar. Como você pode adorar a Deus? Você está focando mais tempo naquilo que Deus está falando. Não foque o seu tempo nisso. Foque o seu tempo em oração, em adoração. Foque o seu tempo em ler a Bíblia. Às vezes você está indo na casa de um, de outro, para falar do seu problema, fala dos problemas do seu marido, fala do problema do seu filho, minha irmã, vai orar, meu irmão, vai orar. 10% da sua vida é referente aos problemas que você tem, 90% são solução. Aonde tu tens colocado o teu coração? A Bíblia diz, olha, aonde estiver os vossos olhos, ali estará o vosso coração. Aonde estiver os teus olhos, ali estará o seu coração. Esse é o tempo de Deus restaurar o seu coração, de tratar o seu coração. Tem chegado tristeza, melancolia, dores, rancores, males, vícios, maldições, e você tem colocado no baú da tua vida, e colocado, e já cheira mal, está empoeirado a sua consciência, e você está atolando, botando tanta coisa na tua alma, e a tua vida está totalmente perdida. Abra o baú da sua vida. Abra o baú do teu coração, em nome de Jesus, e fala, Espírito Santo, tire tudo aquilo que não é de ti. Espírito Santo, tire toda a impureza, tire todo sentimento e atitude, tudo aquilo que não
é aprovado aos olhos do Senhor. Irmãos, às vezes, nós não entendemos o plano de Deus. Nós estamos olhando com um olhar rasteiro. Nós queremos conquistar as coisas de Deus, mas agimos com um olhar rasteiro, com uma visão míope, com uma visão medíocre. A palavra do Senhor nos revela que nós temos que ter a nossa força revitalizada em Deus. Você pode dizer amém? Amém. A nossa força, ela tem que estar no Senhor. Salmo 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não, aleluia, caminharão e não se fadigarão. Esse é um tempo de você, meu irmão, colocar asas de águia sobre a tua vida, colocar uma visão mais aguçada. É tempo de você entender que o teu coração está pesado. Sabe por quê? Porque a tua visão é pouca. Você tem enxergado pouco a respeito de Deus, sobre as coisas de Deus. Davi sabia, sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi não escondia nada de Deus, porque Davi sabia que Deus era misericordioso, porque Davi sabia que o Deus que ele servia era um Deus que podia restaurar a sua alma. Davi colocou no seu coração não omitir, nem esconder nada do que ele havia feito de agravo contra o seu Deus, contra a santidade do altar e do reino de Israel. Ele confessou diante de Deus, ele disse todas as coisas e pediu: Senhor, agora que a minha alma está vazia, enche com a tua presença. É o que falta, irmãos. Nós queremos misturar o Espírito Santo de Deus com coisas que não combinam. É água e óleo, não combina. Espírito Santo com sentimentos contrários. Espírito Santo com coisas que não agradam ao Senhor. Espírito Santo com falta de perdão. Espírito Santo com egoísmo. Espírito Santo com traição. Como é que nós vamos misturar o Espírito Santo com essas coisas? Precisamos esvaziar e encher com a graça do Senhor. Por isso, Isaías falou que os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque a águia quando vê o perigo, vê o problema, ela não foge do problema. Ela não foge. Ela vai de encontro ao problema. Quando vem uma tempestade, um vento forte, ela vai de encontro ao problema, porque ela sabe que por cima daquela tempestade, por cima daquela nuvem escura, tem um céu tranquilo. Então que ela se prepara para o seu encontro com aquilo que é o seu problema e voa, vai adiante e vaza aquele problema, porque a sua visão está acima do problema. Esse é o grande fator das nossas vidas. Satanás, o nosso eu, o mundo quer que nós fiquemos presos às coisas mesquinhas, brejeiras, às coisas pequenininhas e nos esquecemos de uma visão maior. Se o coração ficar preso nessas coisas, a gente não consegue ver o reino de Deus, a glória de Deus, a mão do Senhor, o poder de Deus. E a águia vai. E por que ela vai? Para o mais alto pico do monte. Lá ela faz o seu ninho. Sabe por quê? Porque lá é mais seguro. Ela vai em direção da rocha. E fica lá no ninho, guardado com a sua prole. A águia fica ali. Meu irmão, quando você estiver com seus problemas e voar em direção à rocha, que é Jesus, sinta o poder de Deus aí na sua vida aí, ó. Quando você voar em direção com asas de águia, que vier o problema e o seu coração estiver em Deus, você vai vazar o problema e você vai voar. Quanto mais perto da rocha, mais seguro você está. Quanto mais perto da rocha, mais guardado o Senhor. Ele vai fazer com que você seja protegido, mais que você esteja debaixo de perturbações, de preocupações, o Senhor vai te guardar. Ele vai te guardar.
ainda que venham as tormentas, e você vai poder voar em direção à rocha. Você tem que estar mais perto de Jesus. Para manter um coração quebrantado, puro, a gente precisa mais de Cristo, irmãos. Não é fácil. Não é fácil perdoar, amar quem nos odeia. Não é fácil. Nós não podemos ser hipócritas, artistas. Precisamos amar de verdade, precisamos pedir ao Senhor um coração puro, somente um coração puro, quebrantado, é que podemos chegar ao plano maior de Deus, é que podemos chegar àquilo que Deus quer. Por isso a águia voa, que ela quer se manter guardada. E a outra característica importante, irmãos, quantos aqui perderam a visão espiritual? Não precisa acenar não. Muitos aqui perderam a visão espiritual. A águia, ela consegue enxergar a mais de 1 quilômetro com a sua visão. Para ela, quanto mais alto ela estiver, mais visão ela tem. Nós perdemos a visão do Espírito Santo. Perdemos a visão de Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais visão você terá do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Nós perdemos tempo, irmãos, com coisas tão à toa, coisas pequenas, coisas brejeiras. Perdemos tempo com coisas tão insignificantes. Tiago 4:1 diz: da onde vêm as guerras, as confusões, as contendas, as iras? Que não seja do vosso deleite, dos vossos prazeres. Os problemas, as confusões que existem dentro dos lares, os problemas dentro do trabalho, as confusões, é fruto do coração pesado, de um coração maldoso, de uma alma forjada com coisas ruins. É desse coração que acontecem coisas que Deus se desagrada. Por isso Davi pediu ao Senhor: Senhor, eu quero um coração quebrantado. Quebrantado. Hoje pela manhã eu falei a respeito da irmã Franci Colley. Ela falava a respeito, você quer conhecer alguém de verdade? De verdade. Ninguém conhece as pessoas pela ação. Francis Colley falou isso, guardou meu coração. Sabe por quê? A pessoa, ela pode fazer muitas coisas para você. Pode fazer muitas coisas para a igreja, no trabalho, mas você não pode julgar ninguém pela ação. Você quer conhecer quem é a pessoa mesmo? Conheça pela sua reação. Conheça quando alguém apontar para ele e pisar no calo dele. Quando alguém falar de alguma feiura do seu caráter, quando alguém atacar essa pessoa, se essa pessoa tiver um espírito quebrantado, ela vai suportar. Se essa pessoa tiver o Espírito de Cristo, ela vai ter a classe e a categoria para poder falar. Mas você quer conhecer a pessoa, você tem que conhecer a pessoa na crise. Que conhecer a pessoa na hora que ela sofre o ataque. Aí você vai conhecer quem é essa pessoa. Você vai conhecer quem é. Tem muita gente que camufla muita coisa. Parece mais o espírito de camaleão em sua vida, né? Aonde vai, camufla a cor de acordo com o ambiente. Meu irmão, agora vai tocar em coisas profundas. Se ela começar a virar porco-espinho, você vai saber pela reação quem é essa pessoa. Irmãos, um coração puro, transformado. É um coração quebrantado diante do Senhor. Precisamos ultrapassar os limites colocados pelo nosso orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa posição, muitas vezes, o meu nome, as pessoas sabem que eu sou pregador, que eu sou pastor, eu não posso me humilhar, não posso pedir perdão a ninguém, eu nunca erro, eu nunca sou aquela pessoa que falha. Mentira! Mentira! Deus quer que você tenha um coração transformado, um coração quebrantado, um coração colocado nas mãos do Senhor. Irmãos, é disso que Deus espera, um coração transformado. Às vezes, carregamos esse peso, a gente caminha e arrastando corrente,
corrente de passado, corrente de mágoa, corrente de dores, corrente de desespero, de angústia, correntes e correntes e correntes e pesos na alma. A gente vive assim. Tem pessoas que se acostumaram a carregar esses pesos na vida, esse peso no coração. Hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, perdoa, irmão, abre mão, e ainda que você passe a ser o bobo da corte, ainda que você seja aquela pessoa que abriu mão de coisa que pertencia a você, abra mão, mas tenha um coração puro. Deus vai te engrandecer, Deus vai trazer vitória sobre a tua vida, as bênçãos do Senhor virão sobre você, Deus vai restituir, Deus vai trazer a promessa, Deus vai trazer o melhor para a sua vida. Se Davi morre nesse estado, como fica a promessa? Como fica a promessa? Deus não quer que você pare nesse estado, porque a promessa na sua vida tem que passar para outra geração. A promessa que Deus tem com você, ela tem que ser concluída, tem que ser acabada. Você não pode confinar a sua alma nessa condição de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de orgulho. Você está vencido pela falta de perdão. Você não consegue falar com a pessoa porque ela te magoou. Você não consegue ir na casa dela porque ela é arrogante. Você não... Meu irmão, vai lá. Se te bater a tua face, dá a outra. Se quiser andar 1 milha, ande 2 com ela. Se quiser a tua túnica, dá-lhe também a capa. É um coração novo. É a alma nova, irmão. Nós não podemos viver de um evangelho de fachada. A gente não pode viver de um evangelho faz de conta que está tudo bem, faz de conta que estamos nos céus, faz de conta que o coração está abençoado. Mentira! Mentira. Eu tenho falado com Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim, Senhor. Eu não quero viver enganado, Pai. Eu não quero viver enganado na tua casa. Eu quero viver na tua presença, no teu altar, diante de ti, para te adorar, para te buscar. Leia comigo Isaías 57, versículo 15. Olha só que coisa linda. As bênçãos do Senhor virão sobre você. Elas vão te alcançar. Olha, vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida. Quando você abrir o coração, quando você determinar que o seu coração é de Deus, não importa o que aconteça à sua volta, você não vai jamais se macular com essas coisas erradas, você jamais envolverá o seu sentimento, a sua alma. Eu tenho pedido, Senhor, me dá, Senhor Deus, a couraça da justiça, o cinturão, Senhor Deus, da fé, me dá, Senhor Deus, a espada que é a tua palavra, Senhor, me dá o escudo, Senhor Deus, que é a fé. Senhor, eu tenho pedido, Senhor, me guarda a minha alma, meus sentimentos, Senhor Deus, me guarda, Pai querido, para que nada dessas coisas venham me envolver, venham me entristecer, venham, Senhor Deus, me atolar nessas situações tão horríveis, porque tem gente que vive todo dia em areia movediça, gente que não sente chão firme. Sabe por quê? Porque a vida está no atoleiro, a alma está vivendo assim. O Espírito Santo me levou para Isaías 57:15. Olha o que diz a palavra. Essa é uma palavra com promessa, irmãos. Uma palavra com promessa. Você pode dizer amém? Amém. Significa o quê? Que essa palavra é livre para a igreja. É livre para todos que crerem. Olha o que diz. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é o quê? Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com quem? O contrito de quê? Arabachuriandalaias, contrito e abatido de espírito, para fazer o quê? Vivificar os espíritos abatidos, e para vivificar o coração dos... Aleluia. Aqui fala de promessa, fala de mudança. Deus diz, eu vou habitar no meio daqueles que têm um coração contrito,
daqueles que se renunciaram, daqueles que estão arrependidos, daqueles que abriram mão de suas vidas para me servir em santidade. Eu vou habitar no meio deles, eu vou habitar no meio da mulher sofrida, que ama e que proclama o meu nome. Eu vou habitar no meio dos órfãos, dos abandonados. Eu vou habitar no meio dos casais pobres, simples, mas que invocam o meu nome. Eu vou estar na casa deles, eu vou estar nos corações deles, eu vou estar na vida do jovem que santificou, que aboliu o pecado, que vive em santidade, porque ele está com o seu coração em mim. Eu vou habitar nesse jovem, eu vou habitar na vida do pastor, eu vou habitar na vida missionária, eu vou habitar na vida da igreja, que tem um coração contrito, com a alma em mim. É a promessa de Deus, irmãos. Deus não abençoa pessoas que se autoexaltam. Deus não abençoa, pode fazer o que quiser, mas não dá certo. Agora, quando é humilde de coração, Deus traz todo o provimento, Deus traz toda a graça, toda a bênção. A Bíblia diz em Lucas que o fariseu chegou: Senhor, eu que tenho dado dízimo, eu que tenho orado, Senhor, eu que tenho buscado a tua presença, recebe a minha oração. O publicano simples diz: Senhor, eu que sou pecador, estou aqui te pedindo perdão, buscando a tua presença. Ouve a minha oração. Jesus falou que Deus ouviu mais a oração daquele publicano do que daquele fariseu, porque ele foi humilde de coração. Humilde de coração. E é difícil, irmãos. É difícil. Sabe por quê? Se as suas decisões passarem pelo crivo do seu ego, você nunca vai fazer a vontade de Deus. Escute isso que eu estou dizendo. Se você for fazer alguma coisa e pesar na balança da sua consciência, será que isso vai me custar? Será que isso vai pesar muito para mim? Será que isso vai custar muito meu tempo? Vai custar muito dinheiro? Será que isso vai tomar muito a minha vida? Será que eu vou ter que deixar minha família? Se você passar pelo crivo do seu ego, você não faz a vontade de Deus. Um coração contrito é um coração amolecido. No hebraico significa um coração amolecido. Tem tanta gente que, dada a situação, já engessaram a alma. Gente que ouve mensagem, gente que ouve louvores, gente que ouve tudo, o coração está de pedra, petrificou. Petrificou. Esse coração precisa ser amolecido. Sabe o que é um coração amolecido? É alguém que chora lágrimas de adoração para Deus. É alguém que se humilha na presença de Deus. É alguém que reconhece a soberania de Deus. É alguém que não nega o nome do Senhor. Um coração contrito é um coração sensível a ouvir a voz do necessitado, do aflito, do irmão que está chorando do lado. Ele ouve: opa, vou lá orar pelo meu irmão. O coração está amolecido, eu tenho que dar mais de Deus para essa pessoa. Um coração amolecido, um coração contrito, é um coração que quer fazer a vontade de Deus, irmãos. Um coração amolecido é um coração que quer fazer a vontade de Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, fizeste o povo passar por esse deserto durante 40 anos. Sabe para quê, irmãos? Para saber o que estava no coração do meu povo. 40 anos para saber o que está no coração. É o tempo que muita gente leva para aprender com Deus. Irmão, sinceramente, eu não quero levar esse tempo todo. Eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar, a promessa vai se cumprir em você. Porque às vezes você julga na sua audácia, o que você muitas vezes faz tem atrapalhado o que Deus quer fazer na sua vida.
Eu tenho pedido ao Senhor, tira todo o espírito de megalomania, de mania de grandeza. Eu não quero honras, Senhor Deus, eu não quero glórias, eu não quero mesmo, porque eu não sou merecedor de nada disso. Mas, irmãos, uma coisa que eu gosto de ver, o que está em Provérbios, que eu quero ver o fruto da minha salvação. Sabe qual é o fruto da minha salvação? É ver você santificado, é ver você com lágrimas nos olhos, é ver você buscando a presença do Senhor, é ver você alimentado pela palavra que eu prego, é ver você sendo edificado, é ver você crescendo na fé, é ver você vivendo a santidade. É isso que me alegra, isso que é o fruto da minha salvação, em ver a igreja buscando a presença do Senhor, com o coração quebrantado e contrito, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Isso é que me alegra, é isso que faz com que o meu coração rejubile de alegria diante do meu Deus. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais o Senhor derrama glória sobre a tua vida. João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. No reino de Deus, eu não tenho que aparecer, nem você. O nome dele que tem que aparecer. Às vezes as pessoas brigam: por que não botaram meu nome? Por que não falaram meu nome? Por que não foram me visitar? Sabe por quê? A visão está rasteira, o coração está ainda nos sentimentos terrenos. Meu irmão, coloque o seu coração na rocha. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Esses dias eu perguntava a Deus: Senhor, por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas abandonam a casa de Deus? Por que as pessoas deixam o altar do Senhor? Eu perguntei a Deus: por que acontece isso? Por que, Senhor? O Espírito Santo me levou, irmãos, para entender a semente. E o Espírito Santo me ensinou. Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao versículo 29. Tem um processo. Sabia que tem um processo? Tem pessoas aqui que têm níveis diferentes de vida espiritual, que muitas vezes o que eu falo, pessoas aqui não estão entendendo. Sabe por quê? O nível espiritual é muito baixo. Precisa crescer na fé. Tem pessoas que saem e ficam nesse vai e volta, nesse bumerangue de vida com Cristo sem Cristo, com Cristo e sem Cristo, com Cristo e sem Cristo, na igreja ou no mundo, na igreja. Sabe por quê? Porque o nível espiritual delas estagnaram. Se você ler Marcos capítulo 4, versículo 26 e 29, o Espírito Santo me revelou que existe 3 etapas de crescimento espiritual. A primeira, a semente tem que ser jogada no chão, da erva. Depois da erva, brota então a espiga. Depois que brota a espiga precisa ser cheia de milho. E o mais interessante, irmãos, no final, é que essa espiga depois é colhida por Deus. E o Espírito Santo me falou: olha, vocês são plantação minha. Vocês pertencem a mim. O tempo que vocês estão perdendo, eu vou cobrar de vocês. O tempo que vocês tinham que crescer e não cresceram, é tempo de vocês voltarem a crescer na vida espiritual. E se nós não preenchermos, irmãos, com os grãos, a nossa vida, significa o nosso ministério, preencher a nossa vida com o Espírito Santo, preencher com o nosso trabalho, a Bíblia diz que o Senhor vai ceifar. E aí que vai ser duro. Nós precisamos preencher a nossa vida, irmãos. Porque um dia Deus vai prestar contas. Deus vai cobrar de nós. O que nós temos para oferecê-lo? O que nós produzimos com aquilo que Ele nos deu? Porque o dom que eu tenho de pregar, a minha vida, não me pertence, foi Deus que me deu. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, que a morte e a vida pertencem a Deus. Ele que me deu a vida. E Ele mesmo fala em Eclesiastes capítulo 11, olha, goza, aproveite o tempo, mas saiba de uma coisa, que de tudo Deus prestará contas. Esse é o tempo, irmãos, nós temos que preencher a nossa vida. E a melhor coisa é um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não vai desprezar. Eu não faço porque as pessoas gostam, não faço porque as pessoas acham bonito, eu faço porque essa
é a vontade do meu Deus. É isso que você tem que colocar no teu coração, meu irmão. Se passar pelo crivo da tua vida, você vai renunciar às coisas de Deus para fazer os teus caprichos, a sua vontade. Eu quero que você tenha um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Deus vai habitar com você. Você vai ver só o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você puder, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, meu irmão. Pela fé é um ato profético. O coração é o centro das emoções no mundo judeu, no mundo espiritual. Nós bem sabemos que Deus fala nos nossos corações. Você tem algo para apresentar a Deus essa noite. Você tem algo para apresentar a Deus. E Deus quer o teu coração. Deus quer a tua vida. Deus quer o teu tempo. Deus quer todo o teu ser. Deus escolheu o dia de hoje para falar com você. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, Espírito de vida, de vitória, Espírito de luz, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos nessa hora. Pai, invade a nossa alma, enche a nossa vida com a tua presença. Senhor, queremos nos alimentar no teu altar, com louvores, com oração, ouvirmos a tua palavra, buscarmos a tua presença, Senhor. Queremos alimentar, Senhor Deus, a nossa alma com lágrimas de gratidão, com lágrimas, Senhor Deus, que venha frutificar o nosso ser, para te adorar, para te buscar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se alguém aqui precisa, Senhor, desse alimento, nessa hora, meu Pai, eu clamo a Ti, que essa pessoa que está sem resposta, que essa pessoa que está sem vida espiritual, que essa pessoa, Senhor Deus, tem perdido o referencial das Escrituras, Senhor, em nome de Jesus, que essa seja uma noite, Pai bendito, de total preenchimento, de restauração, de cura, de visitação, de libertação. Pai querido, aviva, Senhor Deus, a tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor Deus, no meio do ano, Pai. Queremos sentir a tua presença, Senhor. Nos faz crescer novamente, nos faz, Senhor Deus, erguer um trono de adoração. Senhor, cria em mim, cria no teu povo um coração puro, Senhor. Retire, Senhor Deus, agora todo o mal, meu Pai, todo o restelho, Senhor Deus. Tira toda a impureza, Senhor. Lava, purifica, Senhor, o nosso ser. Purifica, Senhor, a vida da tua igreja. Nós te clamamos nessa hora, Pai. Nos dê a tua unção e a tua graça, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e eu recebo, para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.